é algo que alegra o meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Nós vamos dar continuidade aí uma meditação que a gente vem fazendo aí há 2 ou 3 quartas-feiras, se não me falha a memória. E eu quero te convidar nessa noite a olhar também com outros olhos para o que o Senhor faz. E o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E o tema dessa mensagem é: Deus usa quem Ele quer. Amém? Abra sua Bíblia no Daniel, capítulo de número 5. Não posso deixar também de notar que o número daqui das crianças cresceu, né? Eles vinham só em 4 e hoje vieram acho que em 10. Eles estão mais evangelistas do que muitos de nós aqui, né? Vieram com a família inteira e eu sei que eles fazem um barulhozinho, né, queridos? Mas dali Deus pode estar levantando missionários, pastores, obreiros, mulheres de Deus, homens de Deus naquelas crianças. Então peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. A irmã Viviane está numa crise de enxaqueca hoje o dia inteiro, mas se dispôs ali, está com a irmã Eduarda para estarem cuidando das crianças. Daniel, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu na escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, ou Perez, dependendo da sua versão. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então Belsazar, que pediu que vestissem a Daniel de púrpura, e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Senhor, nós primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Clamamos ao Senhor nessa noite pela Tua palavra mais uma vez, te pedindo, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. A começar de mim, Deus, revela o Teu querer sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós nessa caminhada falamos um pouco a respeito da fidelidade de Daniel, para o posto a qual o Senhor o destinou, a qual Deus o colocou. Você lembra, você que tem nos acompanhado aí às quartas-feiras, lembra que o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia na época, e aprove Deus, por uma correção ao seu povo, permitir que Nabucodonosor vencesse o reino de Judá e os levassem cativos para a Babilônia. E essa história nos diz que eles viveram cativos naquele lugar por aproximadamente 70 anos de cativeiro. Eles então, quando foram recebidos diante do rei Nabucodonosor, tiveram a incumbência ou a ordem do rei de se alimentarem do alimento, da comida que se servia, da iguaria que se servia diante do rei. Porém, Daniel e os seus 4 amigos se opuseram àquela ordem, pedindo para que fosse dado a eles o alimento natural, não um alimento específico que o rei comia, mas que eles pudessem se alimentar de legumes, beber água e não vinho e algumas tâmaras. E assim sucedeu naquela história. Aqueles homens, então, conseguiram achar favor diante de Aspenaz, que era o eunuco do rei naquela época, e pediram para que assim seguissem com a sua alimentação.
Daniel então consegue conversar ali com o chefe de cozinha e pede que o alimento dele seja tão somente legumes e água e algumas tâmaras. Aqueles homens decidiram, ainda que escravos, ser fiéis ao Senhor em tudo o que eles fossem colocados a fazer. Daniel segue sua vida de oração, segue sua vida de devoção a Deus, assim como seus amigos, a Bíblia nos faz entender que antes mesmo de serem levados cativos, aqueles ainda jovens eram fiéis ao Senhor. Aqueles homens se reuniam para orar, se reuniam para ser muito mais até do que aparentavam, pois diante dos homens, diante daquela nação, eles se diferenciavam por aquilo que cultuavam, por aquele a quem cultuavam e a quem adoravam. Você se lembra muito bem que o primeiro sonho de Nabucodonosor, a qual ele não tem entendimento algum, é a respeito de uma estátua muito grande, onde ela tinha cabeça de ouro, peitoril e os braços de prata, o abdômen de bronze, a sua cintura de bronze, as suas pernas eram de barro e ferro misturados uns com os outros. Daniel então é chamado à presença do rei para que pudesse interpretar aquele sonho, pois o rei já estava angustiado porque ninguém conseguia decifrar ou dar a ele entendimento do que seguia. Daniel, quando é chamado então diante do rei, ele não dá só o significado desse sonho, mas ele diz o que o rei sonhou sem que o rei tenha dito. O espírito excelente que havia sobre a vida daquele homem fazia com que ele se aproximasse daquelas pessoas e pudessem exaltar o nome do Senhor pela vida que ele seguia. De forma que aqueles homens ficavam perplexos e entendia que na vida daquele homem não habitava um espírito natural, mas um espírito excelente, como diz a palavra do Senhor. Logo depois, você ainda pode se recordar que nós falamos a respeito de um segundo sonho que aquele homem teve. Ele sonha com uma árvore muito grande, que chegava até os céus, e os galhos daquelas árvores eram extensos, e os animais se colocavam debaixo daquelas árvores, daqueles galhos, e se alimentavam com as suas folhas. E de repente, no sonho, Nabucodonosor ouve uma voz do céu que diz: derrubem a árvore. E logo após essa voz no céu dizer derrubem a árvore, ele vê uma grande rocha vindo de encontro do céu a esta árvore, de forma que fica somente uma parte do tronco. E aí ouve-se novamente a voz: esse tronco viverá sob o orvalho e será companhia de animais selvagens. Daniel já tinha tomado apreço pelo seu rei, e ele fica constrangido, entristecido em trazer a ele qual é o significado, a revelação desse sonho. Mas, mediante a sua função e a sua fidelidade a Deus, ele se apresenta e diz: ó rei, a interpretação desse sonho, desta árvore, o significado é que esta árvore é o Senhor mesmo. O Senhor construiu um reino muito grande, o Senhor sustentou muitos povos, mas por não reconhecer quem verdadeiramente Deus é, Deus irá fazer com que o Senhor viva entre os animais do campo. Um ano depois dessa profecia, talvez Nabucodonosor já não se lembrasse dela, ele adentra o seu reino e diz gloriosamente: quem poderia ser maior do que Nabucodonosor? Quem poderia ter construído um reino maior do que o meu? Naquele mesmo instante, o Senhor toma a sua mente, a sua memória, ele fica louco e parte para viver na selva. E a palavra de Deus se cumpre, pelo menos um ano depois. E Nabucodonosor passa a viver como bicho, como animal silvestre. As suas unhas crescem, o seu pelo no corpo cresce, e ele passa a se alimentar da relva do campo. E durante 7 anos aquele homem viveu dessa maneira, até o ponto em que a sua memória lhe é devolvida e ele retorna então ao seu palácio, dizendo: não há Deus maior do que o Deus de Daniel. Só que em meio a esse tempo, Flávio Joséfo diz que o seu bisneto, Belsazar, vai governar em seu lugar.
aquele homem decide dar uma festa, dar um banquete, e ele pega ali, Flávio Josefo é muito grandioso em informações, inclusive o seu livro História dos Hebreus é a segunda maior fonte da história do povo hebraico. Ele viveu mais ou menos ali nos dias de Paulo, 37 ou 60 e poucos ali depois de Cristo, e ele registrou bastante coisa a respeito dos hebreus. E aquele homem escreveu um livro que é considerado a segunda maior fonte do que se retrata a Bíblia Sagrada. E ele escreve que diante daquele palácio, ou dentro daquele palácio, no salão de festas, eles tinham que a gente conhece hoje como uma cristaleira, mas um armário muito bonito, onde eles colocavam ali os utensílios que eram considerados sagrados aos outros povos. E no dia dessa festa, ele se empolgou e foi lá e pegou esses utensílios e começou a distribuir vinho sobre ele, nos jarros sagrados do Senhor, onde Nabucodonosor, quando conquistou Judá e Israel, ele vai onde era o templo de Salomão e toma ali todos os utensílios da casa do Senhor. Aquele homem, então, decide dar uma festa à sua corte e traz todas as pessoas para beber vinho, para se alegrar, e decide usar ali os utensílios do Senhor. Naquele mesmo instante, onde ele deveria já ter se lembrado do que acontecera ao seu bisavô, quando foi zombar de Deus, que virou quase que um animal do campo, ele não fez questão de se preocupar com esse acontecimento, mas ele decidiu zombar daquilo que nós manifestamos com aleluia, com glórias, com louvor e graça. Aquele homem zombou do Deus vivo de Israel. E nós dissemos ainda que, durante aquela festa, uma pequena mão aparece e escreve na parede o texto que nós acabamos de ler. Mené, Mené, Tekel e Ufarsim. Amados irmãos, o Senhor usa quem Ele quer. A palavra de Deus nos deixa a garantia de que Ele poderia ter feito isso até mesmo pela mão de Daniel, que era fiel ao Senhor em tudo que fazia. Mas Deus aprove Deus a fazer conforme a sua vontade, conforme o teu querer. E às vezes nós lemos e olhamos a palavra de Deus e nos perguntamos, por que Deus faz essas coisas? Ou como Deus faz essas coisas? Nós gostaríamos de lembrá-los que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Ou melhor, Ele tem todo o poder em suas mãos. Você bem sabe disso. Mas quando o texto nos diz que, na decifragem do que estava escrito na parede, o texto vai dizer que, no verso 28, que Pérez quer dizer, ou Perez, significa dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Aquele homem vinha governando na Babilônia. Mas Deus lhe fez uma promessa que o seu reino será dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, no verso 30, vai dizer que Belsazar conheceu a morte. E Flávio Josefo também vai dizer que naquela mesma noite, Dario começou a governar sobre a Babilônia. E tinha ele 62 anos. E alguns textos nós vamos encontrar que esse mesmo Dario constituiu sobre o reino, no capítulo 6, melhor dizendo, constituiu sobre o reino 120 sátrapas. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra, me ajude aí. Sátrapas, é isso? Estou tentando achar o texto aqui. Mas eram governantes, dos quais 3 deles tinham destaque e um deles era Daniel. Amados irmãos, quando Dario toma a Babilônia, ele conhece falar sobre Daniel, ele leva Daniel para a Média, para o seu país. E ali ele tem um coração, um carinho e um respeito por Daniel enorme, por saber que na vida daquele homem habitava um espírito excelente. E dentro desses 3 escolhidos, como eu lhe disse, dos 123 foram destacados,
e um deles era Daniel, que ainda se sobressaía sobre esses dois. E a palavra de Deus nos diz que esses homens, enciumados com a situação de Daniel em seu próprio país, tentam buscar alguma coisa que pudesse incriminá-lo, tentam tirá-lo do seu posto, tentam tirá-lo do lugar que ele estava diante do rei. Só que Dario e Daniel, pela sua amizade, pelo seu respeito, eles entendem que não havia algo que pudesse incriminar a Daniel. Então eles astutamente levam o rei a assinar um decreto que durante 30 dias ninguém poderia buscar a outro Deus, senão os deuses do rei da Pérsia. Do rei da Média, desculpe. E quando aquele homem então assina esse decreto, Daniel ouve que o tal foi assinado, vai para o seu quarto, como costumeiramente fazia. Orava de manhã, de tarde e de noite. Aqueles homens, sabendo disso, entenderam que não podiam pegar Daniel, digamos assim, em outras questões que ele não deixava falha. Aqueles homens olharam e disseram ao rei: Senhor, o Senhor não assinou um decreto que ninguém durante 30 dias poderia buscar a outro Deus senão os deuses do Senhor? E ele: sim, pois é, Daniel está lá orando ao Deus dele, de manhã, de tarde e de noite. O rei se entristece, e a sentença de quem desobedecesse essa ordem era que fossem lançados à cova dos leões. Não tem outro jeito. Daniel é pego em seu crime, digamos assim, entre aspas. E aquele homem é lançado na cova dos leões. O rei passa a noite inteira sem comer e sem beber, acordado, esperando que o dia amanhecesse. E ao raiar do dia, ele vai correndo diante daquela cova, onde havia sido selada com o seu próprio anel, e grita: Daniel, servo do Deus vivo, a qual o seu Deus te livrou, poderia o seu Deus te livrar da boca dos leões? E Daniel grita lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o Deus de Israel, me livrou da boca dos leões. Flávio Josefo ainda vai dizer que aqueles homens que armaram para Daniel disseram que talvez o rei pudesse ter dado comida àqueles leões o dia inteiro, para que quando Daniel estivesse na cova, eles não sentissem fome e não os atacassem. A ira de Deus, a ira de Dário foi tão grande, que Dário pega aquelas pessoas com as suas famílias, com tudo aquilo que te pertencia, e jogou dentro da cova dos mesmos leões onde Daniel estava. E a Bíblia nos diz que aquelas pessoas não chegaram ao chão, e os leões ainda no ar os pegavam e os estraçalhavam. Pois bem, queridos, essa foi a nossa meditação durante esses dias. Mas, como eu te disse, nessa noite eu gostaria de dividir com você uma outra coisa. Daniel, no capítulo de número 7, ele tem um sonho, e ele começa a manifestar esse sonho, a qual ele não entende, ele não compreende. E ele escreve o que ele havia sonhado e vai buscar o Senhor a sua interpretação. Vai buscar o Senhor, vai buscar em jejum, vai buscar em oração. Engraçado que ele é tão usado para poder interpretar os sonhos, adivinhar o que estava escrito, mas quando ele tem um sonho por si do que estava acontecendo, ele não consegue, ele não tem entendimento. E ele vai fazer o que de melhor ele fazia, que é orar e buscar ao Senhor. Aquele homem, então, decide jejuar durante 21 dias para entender de Deus o que havia sonhado. Ora, queridos, Deus havia mostrado nesses sonhos, depois você pode ler do capítulo 7, 8 e 9 na sua casa, Deus havia dado a Daniel a revelação do Apocalipse que aconteceria. Daniel, ele é considerado o livro da revelação do Antigo Testamento, assim como nós temos o Apocalipse no Novo Testamento. Mas o que mais me toca nessa história, em dizer para você que Deus usa quem Ele quer, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo de número 10, no versículo de número 1. Daniel, capítulo 10, verso 1. Diz assim a palavra registrada no livro de Daniel: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia,
foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. No versículo de número 1 do capítulo 10, Deus traz a revelação a Daniel do que acontecera. Só que note comigo uma coisa, queridos. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, na revelação do sonho do capítulo de número 25, do capítulo de número 5, do verso de número 28, o que estava escrito na parede era: o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Dario, o medo, começa a governar e logo depois Ciro assume em seu lugar quando Dario volta à sua terra natal. E Ciro teve uma grande missão, queridos. O rei Ciro teve uma grande missão. Leia comigo Isaías, capítulo de número 44. Verso 28. O profeta Isaías era a boca de Deus na terra. O profeta Isaías fazia tudo conforme o Senhor ordenava. Há uma passagem em Isaías onde ele andou 3 anos e meio seminu nas terras de Israel. E a ordenância para Isaías de Deus era: do mesmo modo que eu olho que as pessoas vão olhar para você e sentir vergonha porque você está nu, é a mesma maneira que eu olho para Israel e é como se eles estivessem nus na minha presença. Mas Isaías recebe ali uma mensagem de Deus e ele começa então a ser registrado no capítulo de número 44. E o verso 28 diz: quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Amados irmãos, o mesmo Ciro citado por Isaías é o Ciro de Daniel. O mesmo rei Ciro da Pérsia, levantado por Isaías como vai ser o meu pastor, vai fazer o que me apraz, é o Ciro de Daniel. Qual é a grande curiosidade desse texto? Ou dessa comparação que eu trago aos irmãos nessa noite? É que o que Isaías disse, que está se cumprindo em Daniel, o que Isaías disse, a profecia de Isaías em capítulo 44, verso 28, é que em Daniel se cumpriria essa palavra. Só que pasmem os senhores, Isaías, quando disse essas palavras, ele estava há 200 anos antes de Daniel viver. 200 anos antes de Daniel estar com esse contato aqui com Ciro, com Dário. 200 anos antes de se levantar o rei Ciro, Deus já manifestara a sua vida pela boca do seu profeta. O que digo de Ciro, será o meu pastor, fará o que me apraz. O povo está cativo na Babilônia 70 anos, e pelas mãos de Ciro são libertos e podem voltar à sua terra e reconstruir o templo de Salomão, que havia sido derribado. Amados irmãos, Deus usa quem Ele quer, a maneira que Ele quer. Pode levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas as promessas que Deus fez a mim e a você se cumprirão. Eu não sei o que você está aguardando no Senhor. Eu não sei o que você se propôs a fazer pelo Senhor. Eu te convido apenas a uma coisa: busque a viver uma vida santa assim como Daniel viveu. Porque Daniel foi um grande homem na presença de Deus e pôde contemplar a promessa do Senhor 200 anos depois dela haver sido registrada pelo profeta Isaías. Que Deus é esse, queridos? Que Deus é esse, que cumpre a sua promessa, antes mesmo do povo ser levado cativo no cativeiro, antes mesmo deles caírem na sua presença.
Nos dias de Isaías, é claro, eles já vinham errando, já vinham errantes, já vinham falhando. Mas 70 anos ficaram cativos. Pelo menos aí 130 ainda havia em que eles estavam vivendo ali pela misericórdia do Senhor. E o texto é maravilhoso, queridos. Ele vai dizer, no capítulo 25, eu quero ler para você nessa noite, como Deus trata Ciro 200 anos antes de Ciro existir. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis para diante dele. As portas não se fecharão. Eu irei diante dele e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus é perfeito. E o nosso cativeiro não durará para sempre. Esse momento de cativeiro que talvez você possa estar vivendo, não durará para sempre. Aqueles que se mantêm à busca de fidelidade ao Senhor, alcançarão a sua graça e a sua misericórdia. Alcançarão benignidade e bondade por parte de Deus. Uau, queridos, quando eu leio isso aqui, eu me rebaixo ainda mais diante desse Deus. 200 anos antes, o Senhor revelou o nome da pessoa que livraria Israel do cativeiro. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos dedicar ao Senhor a nossa vida, devotar ao Senhor a nossa adoração e entender que Ele age da maneira que Ele quer, conforme Ele bem quiser. Cabe a mim e a você o adorarmos aceitando a sua vontade. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Queridos, se está acontecendo alguma coisa de ruim, de mal na sua vida, ou se o resultado não vem sendo favorável, adore ao Senhor. Aceite a sua vontade, eu tenho dito isso. Compreenda que o Senhor te ama muito mais do que você mesmo se ama. E nós precisamos entender que a fidelidade do Senhor não se alcança com uma vida fora da sua presença. Busquemos ao Senhor, queridos, com toda a força do nosso coração. Adoremos ao Senhor com toda a força do nosso coração, entendendo que Ele faz conforme Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, bendito seja o Senhor, e Teu nome dure para sempre. Nós cremos no poder das Tuas poderosas mãos, Senhor,
Nós cremos na fidelidade do Senhor para com o teu povo, assim como o Senhor foi com Israel, com Judá. Ó Deus, seja com aquele que talvez esteja vivendo momentos de cativeiro. Mas que nós precisamos entender é que mesmo nesses momentos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor todos os dias nosso coração, nossa mente, nosso pensamento. Mas às vezes precisamos de força e coragem, ó Deus, a começar de mim para atuar com a verdade a qual o Senhor manifesta para que o homem viva. Ó Deus, e nós somos tão falhos, tão fracos, tão pequeninos. Quase sempre prometemos ao Senhor que vamos fazer e logo depois estamos desistindo e não cumprindo mais aquilo que desejamos fazer, Senhor. Restaura, Senhor, o caído, põe de pé, Senhor, novamente o derribado. Sara, Senhor, as feridas do doente. Ó Deus, a alma, o entendimento daqueles que precisam de cura em seus corações, em sua mente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, vem encher, Senhor, de nós, em nós, Pai, do Senhor, mais e mais, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Nós precisamos nos colocar de novo na presença do Senhor, como igreja, como servos fiéis ao Senhor. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Deus. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim
você possa ser usado pelo Senhor. Que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e fazer com que a vontade do Senhor prevaleça em seu coração. No nome de Jesus, recebe do Senhor nessa noite. Recebe do Senhor nessa noite a vontade dele se confirmando e concretizando no teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor essa noite, queridos. Glória a Deus. Que Ele possa te dar ainda nessa semana dias abençoados na sua presença e que você possa glorificá-lo, independente do resultado, glorificá-lo com toda a força do seu coração. Amém? Deus abençoe, nós possamos voltar em paz para os nossos lares, guardados pelo Senhor. E até domingo, se Deus quiser, estaremos aqui.